Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eita, aqui agora o negócio que tá caindo. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Vocês estão me ouvindo certinho? Boa noite. Boa noite, Eduardo. Olá, Silvia. Boa noite. Vou esperar o pessoal chegar mais um pouquinho para começar a live, para situar aí o pessoal que tá assistindo. Boa noite. Boa noite, Adriana. Todo mundo que tá na live tem algum processo aí com educação, tem alguma experiência com educação, seja filhos ou dentro da própria educação da escola? Como que é isso daí? Tem bastante gente aí que tem esse contato com jovens, adolescentes e crianças? Só para eu inteirar melhor como é que é aí o público que tá me vendo. Eu sei que a Uniaselv tem bastante gente aí que tá ligada à educação. O pessoal tá entrando devagarzinho. Se eu começar a falar meio rápido, é porque eu fico empolgada em passar o conteúdo, então vocês podem me chamar atenção aí no comentário para eu falar um pouco mais devagar, tá bem? Eu vou me apresentar então, tá? Eu sou psicóloga, né? Eu trabalho 8 anos com o público voltado para mulher, já desde a minha graduação. Então eu tive vários projetos paralelos, desde a minha graduação mesmo. Então eu tive a Cor Era Violeta, né, que trabalhava com a conscientização, né, da violência contra a mulher, através da cultura, da educação e em vários espaços. Depois eu tive também o Ponto de Marias, que foi um outro projeto que também trabalhava com mulheres, para que eu ajudasse mulheres a viverem melhor. E depois, então, eu criei o projeto Juntas na Psi, né? Então eu tenho trabalhado cada vez mais na clínica com mulheres. E aonde apareceu aí essa questão do educando com gentileza e com firmeza? Foi atendendo mães e educadoras. E aí, quando eu me dei conta, eu percebi que as questões, né, que eu me deparava na clínica, pouco tinha a ver com as crianças e com os adolescentes. Era muito mais uma questão de orientação, né, dos pais sobre não entender muito bem como funciona a fase, né, do desenvolvimento tanto infantil quanto a própria fase da adolescência, que comprometia esse relacionamento e essa educação. E aí o que acontecia? Os pais recorriam que é exatamente o que eles nunca quiseram para si. Então, assim, aquela educação autoritária, de distanciamento dos próprios pais e avós, que eles sempre me relataram, eles estavam repetindo, né? Então, o que acontecia? Na falta de saber o que fazer, eu recorria ao que eu já conhecia. E que não necessariamente era o que a pessoa gostaria de fazer ou de ver resultado, ou não ficava feliz com o resultado que viam dentro dessa criação, né? Então, assim, eu consegui perceber que querendo ou não, a criança chegava na clínica ou vinha uma orientação da própria escola de falta de manejo, de falta de compreensão da fase, e que recorria sempre ao que já era conhecido, né? E hoje em dia, se a gente for falar sobre uma educação autoritária, né, que é o que a gente já conhece como moldes, não funciona mais. E por que não funciona? Porque a nossa geração já se depara e já conhece a democracia, ela já tem acesso a vários meios de comunicação.
Então, nós estamos nos deparando com uma geração que ela lida com o mundo de uma forma muito diferente, né? Então, assim, o que você vai conseguir com uma relação que não faz mais sentido? Distanciamento, né? Então, assim, é claro que ficou claro para mim que na ausência de instrumentos ou de formas de entender uma nova criação, uma nova educação, eu recorro ao que eu já conheço. E isso compromete muito. E aí os pais entram num ciclo, né, de recorrer à permissividade e ao autoritarismo, que eu vou falar mais pra frente, né? E aí vira um ciclo vicioso, tá? Que fica cada vez mais distante do que de fato os pais esperam ou os educadores esperam, né? Porque eu falo o seguinte, nós não precisamos apenas de ter bons filhos ou bons alunos, nós precisamos de ter boas pessoas para o mundo. E boas pessoas para o mundo, né, elas precisam ser instrumentalizadas, elas precisam saber o que fazer, elas precisam ser donas de si mesmas. E quando a gente fala sobre o autoritarismo e a permissividade, que são os dois recursos que a gente aí tem usado muitos anos, e provavelmente eu mesma tive resquício dessa nova criação, e provavelmente vocês também tiveram resquício dessa própria educação, que é aquela educação de distanciamento dos pais, né? Aquela educação de não conseguir abraçar o pai, a mãe, o avô, dizer que ama, ou aquela educação baseada no medo, tá? E o resultado para que o autoritarismo surte efeito, né? O instrumento que se usa para o autoritarismo é o medo, é a culpa. A gente vem numa criação que ela funciona a partir do medo. Então a gente precisa fazer com que a criança sinta medo para que ela mude de comportamento, né? Então é como se eu precisasse que ela se sentisse culpada para que ela mude, né? Então, assim, isso de certa forma não instrumentaliza, porque a gente não está regulando, ajudando a criança a regular, a instrumentalizar para lidar com os conflitos do mundo. Porque a gente tem que pensar que essas crianças e esses adolescentes vão ser adultos que vão relacionar, vão casar, vão namorar, vão estar nos espaços de trabalho. E isso, se eu trabalho a partir sempre da culpa, é um problema, né? Então, o que eu quero dizer? Que quando a gente trabalha ou faz ameaças com essas crianças, esses adolescentes, a gente está trabalhando a partir do medo, de um raciocínio que a gente já veio criando, né? E que não vem só da educação, socialmente tem aí toda uma construção a partir desse medo, tá? Faz com que eu utilize disso para educar, né? Só que isso não é funcional. Por que não é funcional? Porque a criança, quando ela trabalha ou é educada a partir do medo ou da punição, porque o resultado do autoritarismo é a punição, ela acredita que quando ela foi punida, aquele erro foi cessado, ela pagou o erro, certo? Então, assim, ela não aprendeu de fato. Então, se a gente for pensar a longo prazo, a punição não resolve. Resolve a curto prazo, né? Por quê? Por que eu falo? Que o mau comportamento da criança e do adolescente, ele é a ponta do iceberg. Ele é a pontinha do iceberg, tá? Por quê? Porque por trás desse mau comportamento existem muitas outras coisas que estão direcionando esse comportamento. Então é o seguinte, se eu for pensar o que é que está motivando essa criança ou esse adolescente bater a porta, fazer a birra, tem aí todas umas questões que vêm atrás. Então, quando eu falo para a criança, você é mal educada, eu tô etiquetando ela. Eu tô dizendo que ela é uma possibilidade de ser diferente. Mas se eu pensar que eu tô com raiva do comportamento e não dela, isso modifica. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa nova leitura
do comportamento, porque uma criança e um adolescente, ele está em desenvolvimento, eles estão em desenvolvimento, né? E aí é onde entra a nova forma de educar, que é a gentileza e a firmeza, que é uma outra leitura de educação, né? E que as pessoas falam assim pra mim, perguntam assim pra mim, tá, mas e se eu não for punir? Se eu não for, eu vou permitir tudo? É assim? Eu vou reforçar agora o comportamento da criança, que não foi bom? Eu vou premiar a criança? Não, na verdade, se você for, quando a gente pensa em firmeza e gentileza, os sinônimos para vocês entenderem da firmeza é clareza e da gentileza é respeito. Então, são duas palavras que conseguem direcionar muito bem a educação, porque assim, é o que a gente espera de seres humanos bons para o mundo, lidando com pessoas, né? E por que a gente acha horrível quando um adulto ameaça outro adulto, né? Quando eu vou chegar lá e vou te bater, e a gente faz isso com as crianças. Então, o princípio primordial da educação positiva é exatamente o exemplo. Eu preciso ser um exemplo para essas crianças. E aí a gente tem que, né, concordar que é muito difícil regular as nossas emoções, né? Então, assim, é aquela coisa, como que eu vou pedir para a criança parar de gritar gritando? Não dá, não é coerente nem possível. A criança vai pensar, ué, mas ela pode gritar, por que eu não posso? Ou aquela coisa assim, olha, mente, diz que eu não tô, né? Quando as pessoas estão no telefone, eu não tô afim de falar, põe a criança lá pra mentir. Então, assim, além de tudo ainda, a própria violência, a ameaça, a criança, quando ela tem aquela coisa assim, quando você chegar em casa você vai apanhar, ela fica sob o efeito de uma tensão muito grande, né? Crianças que fazem xixi na cama provavelmente passam muitos espaços ali também de estresse, né? Porque a criança ainda não tem capacidade de regular isso, as emoções, então ela vai botar isso pra fora de alguma forma. E muitas vezes a criança que bate no coleguinha, ele tá ressignificando a experiência que ele tem em casa ou em outros espaços com o amiguinho. Não quer dizer que ele concorde, quer dizer que ele tá ressignificando aquilo pra ele. Até o que é dolorido pra ele, ele vai fazer com o outro em algumas medidas, em alguns momentos, pra ressignificar, ok? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode mandar aí que eu respondo, tá bom? Então, assim, quando eu digo sobre mudar essa ótica, né, essa forma de educar, não é fácil, porque a gente vai estar saindo do que a gente já conhece, né? E aí, isso é um trabalho muito grande, né? E aí, por que eu volto para as pessoas que educam? Porque, na verdade, essa autorregulação vem muito mais dos adultos, que são os responsáveis, do que das crianças. E aí é que eu falo, você precisa se autorregular também. Porque se para você, adulto, já é difícil controlar suas emoções, imagina para criança, imagina para adolescente. Se você não consegue sair do ambiente quando você tá nervoso, por que a criança vai conseguir fazer isso e ainda tá em desenvolvimento? Se é difícil para você conseguir arrumar um tempo para criança quando você chega do trabalho, por que para ela vai ser fácil organizar os estudos dela? Estamos lembrando que a criança e o adolescente, ele tá dentro da sua faixa, dentro da sua fase de desenvolvimento, e cada uma delas tem as suas características. Então, assim, não dá para cobrar além do que é uma realidade concreta. Não dá para exigir de um momento de formação que vai para além do que é possível. A criança e o adolescente, ela não tem a parte frontal do cérebro desenvolvida. E é exatamente essa parte que é responsável para os limites, para os impulsos.
Então, se eu não tenho a parte mais importante, né, que vai me direcionar a não agir por impulso, a controlar, a me dar limite, como que eu vou exigir que ela aprenda a se autorregular dentro das possibilidades dela, para que ela desenvolva? Esse é o papel, né? Ela não vai aprender sozinha. E aí a questão é que a parte fundamental do desenvolvimento, né, de ensinar e educar a partir da gentileza e da firmeza, é ensinar através dos erros. E aí onde os pais entram, eles podem errar também, desde que eles também mostrem para a criança que ele errou e ele entendeu que ele errou. Aquele pedido de desculpa de ter alterado a voz pode acontecer. Olha, filho, eu exaltei você aquele dia e eu vi que não foi bacana. E como as pessoas erram, eu tô aqui para te pedir desculpa. Ele vai aprender desculpa para as pessoas também. E ele vai te admirar mais por isso. Elizabeth, sobre se abaixar na altura da criança e falar com ela olhando nos olhos. Procede? Procede. Procede porque além de você conseguir colocar no lugar dela, ela vai se sentir que você tá ali tendo um olhar direcionado para ela mesmo. Então, assim, para além de ser uma coisa assim neurológica, tem a questão do eu estou atento para que você tá me dizendo, eu tenho respeito pelo ser humano que você é dentro do seu processo de desenvolvimento. Então procede sim. Beatriz Silva, bater nunca é a saída, porém o castigo ainda é uma alternativa saudável para a criação. É o que eu falei sobre a punição, né? Ela não é uma alternativa saudável. Isso vem de um raciocínio que é antigo, né? Aqueles cantinhos do castigo, porque a gente aprendeu que as coisas e a aprendizagem se dá melhor pela dor. E o ser humano, ele aprende muito mais pelo processo de aprender com os erros do que pela dor. E quando eu digo isso, é assim, a criança, ela tirou notas ruins e ficou triste por isso. É muito mais perguntar para ela como ela pode fazer para resolver essa questão do que deixar ela de castigo. Porque ela pode sim ficar de castigo, não gostar, estudar, mas ela não se compreendeu, ela não interiorizou os sentimentos dela e o porquê que ela errou e como que ela pode fazer para melhorar. Ela não vai escutar, porque o processo da educação, que funciona a partir da gentileza e da firmeza, que é do respeito e da clareza, ela vem, antes de mais nada, pela conexão. Se você não está conectado com teu filho, não vai funcionar, e vai só funcionar mesmo a punição. As outras formas de educação não vai fazer sentido. E como que eu me conecto com esse adolescente e essa criança de forma de conectar? Sobretudo, dando nome para as coisas que ela sente. Eu sei que a criança tá muito nervosa, então você pode dizer para ela, eu sei que você tá nervoso, mas você não pode falar dessa forma quando você tá nervoso, entendeu? Não é permitir que tudo é possível a partir dos sentimentos, mas explicar e mostrar pra ela o que ela faz com os sentimentos dela. E fazer com que ela coloque isso pra fora de uma maneira muito mais possível socialmente. Mayra, meu pai sempre me olhou e me sentia confortável, entendia o corretivo. Já minha mãe gritava muito, na maioria das vezes preferia apanhar. É algo que trato até hoje. Tem a conexão com meu pai, já que minha mãe, como colega, não é a mesma coisa. Muitas pessoas trazem esse relato pra mim da experiência ruim que tiveram com os pais através do grito, né? Porque com o grito você só vence com outro grito. Não, no grito você não tem possibilidade de ser, né? E aí é onde traz esse... E provavelmente, né, Diego, você tinha essa coisa com a dificuldade com a conexão, né? Porque é difícil mesmo, é complicado. Porque o grito, você só consegue se colocar se você for pro grito.
né? Só que você ali não consegue existir. E aí que é onde dá os nós aí, né? Leandro, a conversa sempre é uma boa opção. Sim, e principalmente, Leandro, quando eu faço esse papel de dar nome para criança e para adolescente das coisas que ele tá fazendo. Você tá sendo desrespeitoso nesse momento, ou você tá nervoso. Eu imagino quão nervoso você tá. Ou eu imagino quão frustrado você tá se sentindo, né? Outra coisa, a gente não permite que nossas crianças, nossos adolescentes chorem. Como assim, gente? Vamos parar com isso aí, as crianças... Porque o choro é um choro, ele não precisa ter motivo de ser e nem explicação, tá? E assim é para a raiva. Tive um paciente que ele tinha muita raiva, uma criança que sempre reprimiu muita raiva. Então, assim, a solução para que a criança botasse essa raiva pra fora era riscar o papel. Eu falei, você tá com muita raiva, né? Ele falava assim, tia, eu tô com muita raiva. Aí eu dei uma folha pra ele. Eu falei, agora risca, mostra o quanto de raiva você tá sentindo. E ele rabiscou, 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 rabiscou a folha inteira. Aí eu falei, agora você tá se sentindo melhor? Ele falou, agora eu tô me sentindo melhor. É sobre isso que eu quero dizer. É botar pra fora esses sentimentos que eles existem de uma forma mais aceitável. Desde que você tá nervoso, eu acho que você precisa pro seu corpo se acalmar, depois a gente conversa. Mas pra isso, quem tem que fazer o exemplo? Quem tem que também se autorregular, né? Algumas vezes eu recebo queixa, assim, do comportamento das crianças, principalmente quando as crianças querem atenção, né? Uma dificuldade de dizer, olha, agora não, mas pra frente eu consigo te dar atenção, né? E muitas vezes, Luísa, é muito difícil, né, educar com grito, quando a educação que foi dada a nós foi no grito. Sim, é porque como a gente não sabe como fazer, e aí, como a gente não sabe o que fazer, a gente vai recorrer ao que a gente já conhece. Mesmo que a gente saiba que não funcionou e que não foi muito bom, mas, pelo menos pode ser uma solução. Ô Eduardo, qual a diferença entre um choro... As perguntas estão subindo meio rápidas aqui. Então, qual a diferença do choro real e de uma birra sem sentido? Ô Eduardo, tudo tem sentido. Todos os sentimentos têm sentido, tá? Nenhuma emoção vem do nada, tá? A questão é sobre... Eu vou ter que anotar algumas perguntas aqui, né? Acalmar também não é um castigo. Acalmar não é um castigo, não. Mas já vou falar sobre isso. Por que não existe choro sem sentido? Porque o choro pode ser de felicidade, pode ser um choro ressentido, pode ser um choro de raiva, pode ser um choro de frustração. Uma criança que a gente chama de birra, aquele choro que a gente chama de birra, né? E sobretudo o choro da criança que quer alguma coisa. Gente, qual a capacidade que uma criança tem no colo, ou uma criança que foi no supermercado, de entender que vocês não têm dinheiro para comprar alguma coisa? Ela quer aquilo. E tudo bem ela querer. Só que não quer dizer que você precisa dar para a criança. A questão é, eu imagino que você tá frustrado, mas a gente não consegue comprar. E às vezes muito mais vale uma criança pequenininha, né, que eu consiga acalmar ela do choro do que ignorar, porque isso é muito desalojador. Então, assim, o mais importante é que ela se acalme, para depois você conversar. Porque o que acontece, gente? Quando a criança tá muito frustrada, ou quando ela tá muito angustiada, ou tá muito brava, o que acontece? A parte frontal do cérebro, ela desativa. Então ela tá aqui, ó, bonitinha. Aí eu tô muito nervosa, acontece isso aqui. E aí é onde tudo desanda. Depois de um tempo, isso acontece de novo e eu volto à normalidade. Quando eu falo pra criança ou pro adolescente, ou você mesmo se retira do ambiente porque você fala pra ela, olha, nós estamos nos desrespeitando, por isso que eu vou me acalmar, mas depois a gente conversa. Na verdade, eu tô esperando que esse tempo passe para que as coisas esfriem, sabe? Então, na verdade, não é sobre esse momento em si, mas é o que vem depois. Agora, se você não volta para conversar, aí é um problema, tá?
Que se eu falei que eu vou me acalmar pra depois conversar e entrar no acordo, é outra coisa, tá? Adriana, eu não consegui pegar a sua primeira questão. Quando você consegue mostrar pra dentro, ela entende. Sim, Amanda, a Mandita. Sim, porque na verdade, dos estudos que a gente tem feito dentro da própria psicologia, a gente consegue compreender que a criança ela é muito mais empática, ela trabalha por cooperação. Então, quando você fala assim, vamos me ajudar a arrumar essa bagunça, ela vai. E assim, quando você fala pra ela, eu imagino como você tá frustrada, eu já me senti assim em algum momento também, quando era criança. Ela consegue trabalhar essa questão, porque se você sente, ela sente, só que ela não sabe os sentimentos que ela tá sentindo, ela não sabe que aquilo que ela tá sentindo é raiva, ela não sabe que aquilo que ela tá sentindo é tristeza ou frustração. Na vida adulta, ela vai ser aquele adulto que quando o chefe grita com ela, consegue sair do espaço. Ela vai conseguir entender melhor o que é que ela tá sentindo e ela vai saber o que fazer com isso, porque aí não é a medida dos pais, é a medida dela. É ela que vai saber e conseguir achar soluções para os conflitos dela, né? Então, sobre o Eduardo, que ele perguntou, né, se um choro reprimido pode trazer consequências, pode, sobretudo para o universo dos homens, né? A criança não chora. Pensa, como que é isso? Adriana, segurar firme no braço do... Se eles estão sentindo medo, não. Porque, na verdade, o que você identifica enquanto que eles estão sentindo pra você segurar no braço? Assim, é frustração? É raiva? É desapontamento? Ele tá sendo contrariado? E a partir daí, você fala, eu tô vendo que você tá muito contrariado. Eu imagino que você esteja contrariado mesmo. E aí, o porquê que ele tá contrariado? Sabe? E falar, olha, quando você tá contrariado, quando você fica contrariado, você desrespeita. E não pode desrespeitar dessa forma. Você não pode desrespeitar as pessoas assim. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito mais... E isso dá um trabalho? Dá. Só que se a gente for parar pra pensar, é um trabalho muito mais a longo prazo do que pontual. A punição, ela funciona na hora, gente. Você faz, eu sei que a criança tem medo. Só que, como eu disse, na cabeça dela, já tá pago. É aquela coisa assim, olha, se você fez isso, então você ficar uma semana sem videogame. Ela passou uma semana, paguei meu erro, tá tudo belezinha, tá tudo certo, e é por isso que as coisas se repetem. Elisa, depende da idade. Crianças muito petitinhas, assim, no colo só se acalmando mesmo, porque não tem muito o que fazer, porque às vezes ela tá só angustiada, né? Crianças maiores você consegue negociar ou fazer a distração, né? Olha aquele passarinho, olha, você consegue fazer umas outras alternativas, porque simplesmente a criança nesse momento ela não vai conseguir entender o que você tá falando. Não pode, ela não vai conseguir, sabe? Então, é muito mais do distrair, achar um outro estímulo, né? Algumas crianças vão entender, você vai baixar e falar, eu imagino que você esteja frustrado, que você queira muito esse brinquedo. No início é complicado, mas depois de um tempo, a criança mesmo pega e fala, nossa, pai, queria muito essa caneta, eu queria muito, mas eu sei que você não pode. Mas eu posso te dizer que eu queria muito e eu fico frustrado por não querer muito? Gente, eu já vi criança falar isso pra mim, muitas vezes. Ela admitir que ela tá frustrada. E aí já vi adolescentes também falar, olha, eu tô muito frustrado, por isso eu vou ouvir minha música. Então, assim, às vezes parece que é difícil entender isso, né? Mas é muito melhor aprender a se autorregular, porque a gente vai ter que fazer isso de forma tardia. Quando você chega do trabalho cansado do chefe, qual que é a primeira coisa que você faz? Né? Abrir a cerveja, pôr uma música que gosta pra relaxar? É isso. Só que aí a gente vai estar ensinando o porquê que ela tá fazendo o que ela tá fazendo. Sempre fui de guardar e esconder meus sentimentos. Hoje vejo que vem de forma como fui orientada quando criança e muito difícil fazer certos conceitos. Vem daquele choro que a gente não... Por quê? Porque não dá espaço, né? Ninguém... É como eu disse, as pessoas não olham a pessoa, elas olham o comportamento e te estigmatizam. Esse que é o problema.
tirar o que a criança gosta e uma educação saudável. Me explica melhor, Silva, porque me parece que tem muito a ver com a questão da punição, né? Eu vou tirar o que você gosta porque você fez alguma coisa que eu não gostei, né? E aí não funciona mesmo. Porque primeiro que a criança não vai entender. Porque pensa comigo, qual a associação do videogame com as notas? Vocês fizeram um plano de aula? Vocês elaboraram um plano de estudo? Vocês fizeram um acordo sobre como vocês vão usar o celular? Então não faz sentido tirar a comida, o sorvete, se eu não tenho um plano para essa criança e para esse adolescente de estudo, em que ele participa de como ele acha melhor que ele estudar. A negociação a arrumação do quarto é a mesma coisa, gente. E principalmente as escolhas limitadas. Você quer limpar esse quarto na sexta ou na quarta? A criança, ela funciona muito mais quando ela escolhe, mesmo que eu dê para ela escolhas limitadas. Então, eu preciso que ela escolha, que ela participe, né? Afinal de contas, quem vai estudar é ela. Como que você acha melhor você se organizando esse estudo e os dois sentar e ver como é que faz? Olha, você tá exagerando muito nesse celular, a gente precisa negociar isso daí porque as notas estão baixas. E aí você vai construindo um sentido do porquê aquele celular foi tirado. Mas o celular tem que ter relação com o que você precisa mudar, né? Se o celular tá atrapalhando os estudos, é o celular que eu vou tentar negociar ali. Agora, não faz sentido pra mim a criança está com um problema na escola e eu querer deixar ela sem sair final de semana, né? E a escola, como é que fica? Elaborou um plano junto? Ela aprendeu a estudar melhor? Não aprendeu. Então, assim, até porque ela vai precisar elaborar um estudo depois, ela vai pegar isso como exemplo, tá? Então, assim, muitas crianças eu vejo estudando de forma desajeitada por não ter tido esse olhar. Então, assim, por isso que a educação precisa ir para um outro olhar e dá trabalho. Crianças e adolescentes são sempre pela repetição, tá? Nunca, não vou fazer uma vez e vai acontecer e aí vai repetir. Não, é repetição mesmo. Às vezes aquela forma de estudo que a gente tinha pensado vai ter que repensar de novo porque não tá fazendo sentido. Tá? Então, assim, todas essas formas, né, de educar que tem aí como possibilidades pra gente. Tem mais alguma questão aí? De minha mãe, não vejo como colega. Eu não consegui ler direito o que o Diego falou. Sou separado. O olhar deles está distante. Eles estão distantes. Quando consigo a aproximação, acabo cobrando o comportamento e a distância. É melhor fingir que não está acontecendo nada? Não, Adriano, pelo contrário. Na verdade, pode ser que trazer isso como questão seja uma conversa, né? Eu percebo que vocês estão distantes, o que o olhar está distante. Como é que é para vocês isso? Quando vocês ficam distantes, isso me preocupa, tá? E trazer essa questão que você percebe isso neles e que isso precisa ser tratado e trabalhado entre vocês dois. Fingir nunca é a melhor solução, porque todos percebem, só não é dito. Então é melhor que traga isso à tona. E aí, se alguma questão for aparecendo, as negociações têm que aparecer também na medida em que eles vão dizendo o que eles estão sentindo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tem mais gente entrando aí. Gente, tá claro o que eu tô dizendo? Vocês estão entendendo? Eu não sei o quanto tempo temos. Deixa eu ver se eu já falei tudo. Acho que já estamos conseguindo abordar de uma forma mais ampla aí todas as questões aí da criação. E quando eu falo isso também para a questão da educação na escola, é mais ou menos o mesmo raciocínio, viu, gente? Porque o que acontece? Sobretudo com adolescentes e crianças que têm ali um mau comportamento, a gente estigmatiza. E outra coisa, né, principalmente na escola, tomar cuidado
Porque assim, aí quando a gente fala, vamos trabalhar com autoestima, vamos trabalhar com autoimagem do criança e adolescente. E as pessoas tendem muito a trabalhar o elogio. Só que isso é um erro. Por quê? Porque o elogio ainda tá preso no olhar do outro. Né? Então, se a pessoa vai lá e fala assim, olha, que desenho bonito, nossa, você é uma menina esperta. Ela vai sempre querer ser uma menina esperta. E qual o preço que ela vai pagar para ser uma menina esperta? É muito diferente quando você fala, eu vi que você se esforçou para isso. Isso é resultado do seu esforço. Por quê? Porque isso tá muito mais voltado pro que ela tá... Obrigada, Eduardo. Tá muito mais voltado pro desempenho dela, né? Então, assim, quando eu elogio, eu deixo a perspectiva do outro me direcionar. Quando eu encorajo, eu sou a métrica. E aí tem um estudo de 2 psiquiatras que eles pegaram 2 grupos de crianças, eles elogiaram muito um grupo, eles encorajaram muito um grupo e deram 2 provas para cada grupo, certo? O grupo que foi encorajado, ele escolheu... Foram 2 provas, uma fácil e uma difícil, uma fácil e uma difícil. O grupo que foi encorajado escolheu a mais difícil. O grupo que foi elogiado escolheu a mais fácil. Vocês conseguem imaginar o porquê disso? Porque as crianças que foram encorajadas, elas pegaram como desafio. As crianças que foram elogiadas, elas queriam elogio. Elas queriam continuar sendo o grupo bom, o grupo legal, entendeu? Agora, o grupo que foi encorajado, né, ele foi o grupo que pegou como desafio. Então, assim, não importa se meu desempenho vai ser bom ou ser ruim. Eu quero ver qual é que é dessa prova difícil. Então, assim, já vi criança mentir, e nesse caso mentia muito, até dizer que outra criança agrediu. Nesse caso, o que fazer? Depende de qual contexto. Mas, sobretudo, conversar com essa criança sobre... Eu percebi que você anda mentindo, o que anda acontecendo? Tá? Não tem problema dar nome, desde que não venha com aquele julgamento. A criança está aprendendo, gente, ela aprende com os erros. Ela é uma plantinha que precisa ser regada, adolescente também. Claro que adolescente numa perspectiva um pouco diferente, no sentido de que ele ainda tá na transição entre o mundo adulto, então ele vai precisar sair desse lugar de identificação com o espaço, porque ele tá construindo a própria identidade dele. Então, sim, em alguns momentos ele vai negar as origens, tá? Mas isso é saudável, porque ele tá construindo a própria identidade. Ele não sabe quem ele é ainda, tá? Então, assim, e é claro que ele precisa desse suporte, mas ele precisa ser olhado, entendido, escutado, tá? Por trás de toda bateção de porta existe um adolescente, uma criança que não foi escutada, tá? E escutar não é definitivamente reforçar mau comportamento. Obrigada, Diego. Adriana, obrigada. A criança mentir até sobre coisas banais. Então, Elisa, é mais ou menos isso que eu falei. Precisa olhar para essa criança e entender o que é. Como eu disse, o mau comportamento é a ponta do iceberg. Vamos entender o que é que tá levando essa criança a mentir. O que acontece quando ela mente. Outros recursos podem ser, outros recursos a gente consegue fazer com a criança para ela extravasar. Seja acalmando, seja levando para outros espaços para que essa raiva passe. Tá? Dentro das possibilidades dessa criança, a educação positiva também é possível. Tá? O que ela gosta? Ela pode, em vez do cantinho do castigo, por que a gente não cria o cantinho da calma? Que aí a criança sai e volta um pouco menos, né? Um pouco menos nervosa. Não vejo problema. O problema é que a gente consegue, é super aceitável que ela vai e sofra naquele momento todo angustiado, do que ela vai e se acalme. Ou que ela dê uma voltinha no pátio lá
você pode perguntar pra ela, o que você precisa pra se acalmar? Você quer um abraço pra se acalmar? Você quer passear comigo? Você quer passear? Você quer pular? Tinha uma criança com Down que ela gostava de pular quando ela tava muito nervosa. Aí eu falei, você quer pular? Então pula. Então, assim, o que é de recurso que a gente consegue oferecer pra essa criança, pra esse adolescente, pra que ele consiga entender o que tá acontecendo com ele e de que formas que ele pode fazer isso. Em alguns momentos ele vai pular sozinho. Então, assim... o Eduardo dando recado. Então, assim, esse olhar, quando eu falo sobre empatia, precisa vir primeiro do adulto. E isso precisa de um autoconhecimento, gente, porque muitas vezes os adultos e os educadores descontam nas crianças e ignoram as necessidades delas por não estar bem resolvido com muita coisa pessoal. Às vezes o adulto tá frustrado e desconta na criança. O adulto tá nervoso e desconta na criança. Mayra, como saber que a negociação com a criança está ok? Isso para os dois lados, não somente para os pais. Perguntando pra ela, assim ficou bom? Você acha que assim ficou bom? É uma possibilidade. Mas como ganhar confiança que a criança tá deixando... A primeira coisa é conexão. Conectar com essa criança, com o universo dela, o que ela gosta, o que ela tá ouvindo, o que já ouvi relatos de adolescência falando que meus pais não se interessam pelo meu skate, pelas minhas bandas, não escutam do que eu gosto, nem sabe do que eu... Porque já vem com pré-julgamento que aquilo é ruim e tudo mais, não sei o que, mas não interage dentro desse mundo, não escuta, não conecta. Antes de falar sobre comportamento, a gente precisa conectar, senão não funciona. Então, conexão é essencial. Tá? E a gente sabe como ser conectado é importante, não é? A gente gosta, só olhar para os nossos relacionamentos, né? Por que isso não pode ser expandido ali para a criação? Qual atitude tomar se a criança desafia seus pais, não dá ouvido aos ensinamentos? Eu dizer que entendeu da boca para fora na hora do diálogo, desviar o olhar, se sentir distrair com outra pessoa. Chique. Na verdade, se você sente essa postura, provavelmente vocês estão desconectados. Não tem conexão entre vocês. O que é desconectando? Onde começou isso aí? Onde é que essa escuta aí está sendo interrompida? Tá? E de que forma está sendo dito isso? Tem um olhar de empatia mesmo pelo processo? Tem negociação? Como é que é isso daí, né? Porque você me parece que quando você diz que ela entendeu da boca pra fora, você tá dizendo como se ela só tivesse que absorver o que você tá dizendo, né? E em que momento que ela é considerada nessa relação? Ela não entende o que eu digo, ela não entende o que eu falo. Então vamos adaptar a linguagem, porque se não está sendo entendido, então talvez a forma que eu esteja dizendo não está claro. Ou não está sendo suficiente. Tá? Então, assim, e muito provavelmente a conexão aí está comprometida também. Eduardo, como estamos de tempo? Faltam uns 10 minutos ainda, né? Eu tava dizendo sobre as experiências que a gente tem na escola, né? Principalmente eu gosto de trazer alguns exemplos, né? De alguns trabalhos que a gente já fez e tudo mais. Essa questão, né, da criança ter um espaço em que simplesmente ela também pode dizer sobre as suas angústias é muito importante. Porque muitas vezes, gente, é o único espaço que ela vai ter de acolhimento e de empatia. Pensando muitas vezes nos lares que a gente que não tem esse suporte. A escola é esse espaço, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, esse momento é a única referência que essa criança, que esse adolescente vai ter de poder ser percebido, de poder ser visto, né? Então, assim, quando eu falo que precisa repensar uma nova forma de educar, é porque senão a gente vai estar reaplicando o que a gente conhece
dentro da casa, ou dentro do que a gente já teve como educação. Como lidar com a chegada de uma irmão ou irmã? Nath, primeira coisa, dá uma atenção maior para o mais velho, nesse sentido, uma escuta. E trazer ele para participar, deixar ele ser incluído. Vai fazer compra para nova criança, incluir. Vai fazer, e principalmente, também ter um tempo só para ele, sem falar de irmão mais novo, sem falar das expectativas de irmão mais novo, sem falar da gravidez, só com essa criança, tá? E muitas vezes com os pais juntos e muitas vezes com esses pais separados, tá? Porque ele precisa desse momento. É muito angustiante mesmo. E assim, tem até uma musiquinha muito fofa do Palavra Cantada, né? Que é sobre a chegada do irmãozinho novo. Vale a pena mostrar para essa criança, trabalhar junto. Mas, sobretudo, primeiro trazer ela para essa experiência, né? Chamar ela para ajudar, para escolher, para ir, vai comprar roupinha. Vamos junto comprar roupinha pro irmãozinho. Mas também ter esse espaço que esse irmão também não aparece, que é só dela, né? Então, assim, é importante que essa relação seja muito bem delimitada. Estou tentando dar essa atenção maior, mas não está sendo fácil. O que está acontecendo que não está sendo fácil? Fala pra mim. Quais são os seus desafios? De Jesus Silva. Por isso que eu falo, gente, essa questão do dar atenção. Adriana, eu vou salvar no IGTV. Provavelmente o Eduardo vai ter o arquivo, acho que vai estar no YouTube. Eu vou ver com ele se eu consigo colocar no próprio IGTV da Neselv. Pode ser uma opção. Que aí fica disponível, né? E essa conexão, né, que foi perguntada ali, que foi perdida ali com o tempo, ela é difícil mesmo, né? E assim, mas isso tem muito mais a ver também com o adulto, viu? O adulto se perceber satisfeito nas escolhas, na vida. Por isso que é importante a gente estar bem para conseguir ser bons educadores, bons pais. Muito ciúme em relação à mais nova. É normal, é muito normal esse ciúme. Por isso que eu disse sobre esse tempo, vocês têm tirado esse tempo só com ela, têm trazido, e principalmente, fale pra ela, eu imagino como você deve estar com ciúme. E eu imagino como que você acha que você vai ficar com menos ciúme. Pergunta pra ela como que ela vai ficar com menos ciúme, né, daquele contexto que tá acontecendo, né? Então, assim, o que é que ela tá sentindo? Como que ela acha que ela vai ficar melhor? A ideia, gente, é sempre promover como que ela vai amadurecer, como que ela vai instrumentalizar, como é que ela vai aprender a lidar, entende? Não é sobre dar tudo, não é sobre liberar, porque aí a gente tá indo recorrendo à permissividade. E quais são os dois caminhos? Autoritarismo, permissividade, né? E aí tem um caminho aí que é muito complexo, porque quando eu sou autoritário, eu brigo, eu xingo, eu vou pro outro extremo, né? E aí eu me sinto culpado, eu recorro à permissividade. Aí como eu tô culpado, tudo pode. Aí eu vejo que o comportamento não mudou, pelo contrário, piorou. O que eu volto? De novo pro autoritarismo. Então vira um ciclo vicioso. E que não é nada funcional. Então, primeiro eu sou autoritário, eu xingo, eu falo, e aí depois eu fico culpada. E eu cedo demais, né? Aí tudo pode. Aí eu fico culpada, depois eu entro de novo para esse ciclo. Então é culpa, permissividade. Quando eu falo que a gentileza e a firmeza tem que andar junto, é que precisa ser claro para a criança. Então, assim, se ela não entender, eu preciso se fazer se entender. E eu preciso, né, ser firme, mas então eu preciso também de respeito sobre os sentimentos e as emoções, sobre aquele outro ser humano que está em desenvolvimento na minha frente. Gente, o Eduardo falou que falta 5 minutinhos.
Então eu vou só falar mais uma coisinha aqui, né, sobre que ele falou que ela falou que o filho dela bate a porta, né, e não aceita, se fecha no quarto. Então tá muito difícil para essa criança. Dependendo, é preciso procurar uma ajuda, tá? Uma orientação. Se sozinho tá difícil, não tem problema procurar ajuda, gente. Não tem problema. A orientação é sempre possível, tá bom? Vou encerrar aqui a live. Se eu for estender pra falar, eu tô com vocês aí no Polo de Poços de Caldas. Sou da equipe da Minha Selfie também. Estão fazendo matrícula, resolvendo coisa de aluno também. Tá? Então quem conversa comigo, quem conversa lá é comigo, que tá lá com o Eduardo no Polo também, tá? Mas a gente vai fazer outras lives aí de interesse de vocês, por isso que a gente perguntou aí assuntos que vocês que tiverem interesse pra falar pra gente, tá? Espero que tenha sido de grande valia. É pouco tempo pra falar sobre um assunto tão complexo, mas eu gostei bastante da participação de todo mundo, tá? Um grande beijo pra todo mundo e muito obrigada pelo carinho. Uma boa noite.